e umas justificativas e também apresentamos. Jeremias, capítulo 1, irmão, abre sua Bíblia aí. O presbítero Silas justifica a sua ausência, pede oração para o Suelene, que está em Salvador para fazer uma cirurgia. Não vamos esquecer, não, que nós vamos interceder hoje aqui na vigília. Depois do culto, o pastor fica com os dirigentes, nós temos uma mini vigília e nós estaremos orando até meia-noite aqui mais uma vez. Também quero justificar o nosso irmão Daniel Pereira. Ele justificou porque sua filhinha Isabela, ele e sua família, estava com a febre de quase 40 graus, 39,5, e ele estava cuidando da saúde dela ali, da pequena Isabela. O presbítero Augusto e o pastor José Augusto também justificou a ausência. O presbítero Augusto me justificou ainda em Guanambi, agora nós estava saindo 15 para 7, saindo de casa aqui para o culto. Ele entrou em contato comigo dizendo que foi levar uma irmã para fazer os exames ali em Guanambi e estava ali de retorno ainda depois desse exame ali agora à noite. Eu também aqui, o presbítero Gidevan, que está em trabalho, também justificou a ausência aqui no nome de Jesus. Amém? No livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 11, versículo... Quem encontrou Jeremias aí? Quem encontrou Jeremias? Estou caçando ele aqui, não vejo. Você encontrou aí, pastor Mário? Estava aí na sua Bíblia. Versículo 11 diz assim: eu não apresentei o pastor, já botei ele para orar. Vem cá, pastor, eu disse. Meu irmão, o pastor está aqui numa missão especial, nós combinamos antes, ele não pode pregar hoje, entendeu? Mas de outra vez vai pregar, e depois terminar o culto, nós vamos falar da nossa missão. Amém, meu pastor. Tá bom? Quantos podem dizer bem-vindo para o pastor disso? Vamos ficar de pé para estar bem-vindo, bem forte aí, de pé. Jeremias, versículo 11, diz assim: e ainda veio a mim a palavra do Senhor. Foi que o pastor leu? Dizendo: quem é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha alma, sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Meus queridos, deixa eu justificar que o nosso cantor Edilson, que também é Admilson, ele viajou para o Paraná, para Cascavel, e ele entrou em contato pedindo a oração dos irmãos a favor dele. Amém? Justificar a ausência do irmão aqui. Meus queridos, nós lemos um texto bem conhecido. Eu sei que o nosso tempo aqui é bem escasso, nós estamos ali com 15 minutos ali para nós encerrarmos o horário normal. E se eu passar 2 minutos, o irmão me perdoa. Amém? Nós lemos um texto aqui sobre a chamada de Jeremias. Deus revelou um segredo para Jeremias que ele não sabia. E Deus fez questão de revelar: ó, Jeremias, eu estou te chamando para esse ministério, mas eu te escolhi ainda no ventre da sua mãe. Quando você estava sendo gerado, isso aqui Deus está revelando sua capacidade, a sua onisciência, a capacidade de Deus saber de todas as coisas. O presente, o passado, o futuro, para Deus não tem segredo. E ele tinha revelado para Jeremias coisas especiais, animando ele para a chamada ministerial. E revelou para ele que a sua chamada não era aquele momento, ali Deus só estava revelando para ele, mas que Deus já tinha separado ele desde o ventre de sua mãe para essa missão, e chegou o tempo de Deus revelar para ele que foi agora na sua idade de adulto. E Deus disse para ele assim, ele mostrou uma visão para ele: o que é que você vê, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Escute isso aqui. E o Senhor disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus está dizendo: você vai profetizar, você vai falar, e as minhas palavras serão verdadeiras na tua boca, se cumprirá, não tenha medo, porque eu dou minha palavra.
Quando for eu que colocar a palavra na sua boca, quando for eu que mandar você falar, Deus falou assim, é as minhas palavras. Jeremias entendeu assim, não é tudo que eu falar que Deus vai cumprir. Não é tudo que eu falar que Deus vai honrar. Não é tudo que eu profetizar, ele deixou bem claro. Eu velo sobre a minha palavra. É aquilo que eu coloquei em sua responsabilidade para falar. Amém? Escute isso aqui. Mas antes de nós entrarmos no detalhe sobre a vida de Jeremias, que o tempo é bem curtinho, deixa eu falar algo importante aqui. A profecia de Deus, ela se divide em duas, porque Deus tem a palavra profética que pode cumprir e que não pode cumprir. Pai, pastor, agora vem com heresia? Não, tem profecia de Deus que ela pode não cumprir. Tem profecia de Deus que pode cumprir, que vai cumprir, é verdade. Porque tem profecia de Deus que é incondicional. Quando a palavra é incondicional, está dizendo que aquilo que Deus falou não depende de ninguém crer, não depende de ninguém, diabo não atrapalha, ninguém atrapalha. Ele falou, é incondicional, vai acontecer. E existem várias profecias incondicionais da Bíblia que Deus falou, prometeu que Jesus nasceria de uma mulher virgem, ninguém sabe, não é fez de tudo, desde o início do surgimento de Israel, a família qual? Da tribo de Judá, trouxe aquele atrapalho na família de Judá, trouxe tantas coisas erradas na família de Jacó, e aquilo tudo era atrapalhando a família de Abraão para que a semente não viesse. O inimigo fez de tudo, mas Deus empenhou a palavra, não é isso? E da semente da mulher nascerá Jesus. Então tem palavra de Deus que ela é incondicional, não depende de nós. Ele prometeu que derramaria do teu Espírito Santo, não é isso? E quando ele disse isso, era incondicional, o homem creu ou não. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, e quando o Espírito Santo desceu, o profeta Pedro, que é o apóstolo Pedro, pegou a palavra e disse, o que está acontecendo é aquilo que diz o profeta Joel, que ele profetizou que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E ele traz a profecia dizendo que Deus honrou sua palavra. Isso são palavras que profecias, escuta, incondicional. Mas tem profecias que são condicional. Ele chegou para o rei Ezequiel e disse, arruma sua casa porque essa doença é para ir morar na glória comigo. Ela cumpriu? Ele morreu? Não. Por que não cumpriu? Porque era condicional. Tem uma palavra, Deus pode falar, tem uma palavra dura para alguém, que vai fazer algo de duro com alguém, e se esse alguém voltar, arrependido, voltar, porque tem o profeta Jonas. O profeta Jonas também profetizou, ele nunca mentiu na vida dele. O profeta Jonas pregou de Deus, cheio do Espírito Santo. Eis que o Senhor diz que dentro de 40 dias, essa cidade vai ser o quê? Destruída. Cumpriu? Não. Porque é uma palavra, profecia condicional. Não é isso? É o seguinte, Deus falou para o homem, para o céu, vai morrer. Ele virou a cara para a parede e disse, vamos negociar aqui, o Senhor. É o seguinte, o Senhor disse que vai matar. Eu não estou dizendo que não vai não, que o Senhor tem poder. Eu não estou desmentindo o Senhor não. Mas lembra quem fui eu na tua presença. Lembra do que teu servo te serviu, fez o que era agradável aos seus olhos. E ele começa a falar com Deus da sua honestidade, do que ele serviu ao Senhor. Aí o profeta está lá no pátio, escuta, o Senhor vai e manda Isaías voltar para trazer nova mensagem. Isaías entregou a profecia com tanta tristeza, porque pensa numa intimidade que tinha Isaías com o rei Ezequiel. Os dois eram íntimos, lembra da batalha com Sanaqueribe? Lembra quando o rei mandou a carta para destruir tudo, e que ele entrou no templo, ele convidou Isaías, seu amigo, companheiro de oração, orar comigo no templo. Eles eram muito íntimos, era amigo. O profeta veio para trazer a palavra, mas Deus não falou para o profeta o que era. Quando chegou ali, Deus colocou a palavra na boca de Isaías. Isaías profetiza para ele, e ele escuta, Isaías sai dali chocado. Isaías sai dali, entregou a profecia e não ficou para ver a reação do rei. Ele vai embora, porque era amigo, ele não queria ver a reação negativa do rei Ezequiel, que estava doente há muitos dias e não sarava. E Deus trouxe a palavra, não vai sarar. Essa doença eu quero te recolher. Você vai subir para a glória. É para isso que essa doença veio. E de repente o profeta era muito amigo, entrega a profecia e vai. Enquanto ele vira para a parede e diz que começa a chorar e falar com Deus, negociando com Deus, o Espírito de Deus toma Isaías lá no pátio ainda, já saindo do palácio, e volta com ele. Volta porque eu tenho uma nova mensagem. Isaías volta de cabeça baixa, ele não sabe o que vai falar ainda. Ele não tem ainda a revelação do que vai falar. E quando ele chega dentro lá, que ele entra novamente no palácio, que ele chega no quarto, ele diz, rei, eu te saúdo, eu tenho uma nova mensagem para o Senhor. Ele diz, fala, profeta. O Senhor mandou dizer que viu as suas lágrimas
e ouviu a sua oração. E o Senhor vai acrescentar a você mais 15 anos e tu não morrerás. Então a profecia, ela foi o quê? Condicional. Ela não, foi Deus que falou, não cumpriu. Muitas vezes Deus pode falar uma profecia na igreja, alguém falar assim, Deus prometeu isso para mim, aquilo, mas foi condicional. Permaneceu na presença de Deus, continuou fiel, continuou honrando o Senhor, continuou temendo o Senhor, escutou, ouviu a profecia dizendo que vai ser abençoado, que vai ser próspero, aí continua fazendo as coisas, não conserta com Deus, não anda na presença de Deus, desvia dos caminhos de Deus, perde o temor de Deus, e quer que Deus honre a palavra. Você quer ver Deus desmanchando outra palavra que ele deu? Ele disse para Eli, a sua família será perpétua no sacerdote. Escuta isso aqui, a sua família continuará me servindo para sempre. No capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 30, está escrito que quando os filhos de Eli fizeram toda aquela coisa com prostituta, com coisas erradas, entendeu? Que o Senhor trouxe o profeta para trazer palavra para ele, e disse assim, olha para ele, eu bem disse que você seria eternamente sua família como sacerdote, mas longe de mim tal coisa, porque eu honro aos que me honram. Foi isso que ele disse para o filho de Eli. Sabe o que é que o senhor falando? Deus estava dizendo uma profecia que disse para o sacerdote Eli, e ele volta atrás dizendo assim, a palavra era verdadeira, era profético para ele, ele sabia disso, e ele a família perdeu. Você sabe, sai da família de Eli e entra a família de Elcana, que também é sacerdote, e entra Samuel em lugar dele, depois que Deus pune com a morte de Eli e de seus filhos. Deus, ele tem dois tipos de profecias. Não é isso? Eu sempre digo assim, Deus tem profecia que cumpre e tem que não cumpre. Tem hora que falou para o homem e é condicional a sua obediência. Há uma profecia no capítulo 28 de Deuteronômio, do versículo 1 até o 14. Só tem bênção para o povo de Israel. Se você ver ali, só tem bênção. Olha, e todas as profecias, do versículo 1 até o 14, você vê assim, se tão somente observar a minha palavra. Se tão somente observar a minha lei. Escuta, Israel quebrou toda a palavra, toda a lei. Nenhuma palavra daquela se cumpriu. E era profecia. Pega Deuteronômio 28 e lê para você ver. Está lá escrito que aquilo ali seria cumprido nas famílias de Israel. Mas a família de Israel não cumpriu a palavra. E lá Deus não promete assim, vou dar não. Deus fala, eu farei. Escuta, joga para mim Deuteronômio 28 aí, irmão, de 1 a 14. Escuta, eu farei se tão somente observar a minha palavra. Está vendo aí? Ó. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ó o versículo 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Cada versículo Deus vai colocar assim, Deus faz uma promessa e coloca uma condição. Ó o versículo 3, só vou ter aí. Bendito será na cidade e bendito serás no campo. Ó o 4 com a profecia. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Olha o 5. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Ó o versículo 6. Bendito serás ao entrar e bendito será ao saíres. Ó o versículo 7. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantaram contra ti, por um caminho sairão contra ti, e mais por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja aonde? Contigo, nos teus celeiros, em tudo o que puser a tua mão, e te abençoará da terra que te der o Senhor teu Deus. Olha o segredo, versículo 9. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado. Quando? Essa profecia é o quê? Condicional. Você sabia que as bênçãos que você lê na palavra, que você vê a igreja, o pastor pregando, ela tem uma condição? Você viu que Jesus falou para aquela moça que corria atrás dele? Tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Você lembra? Jesus disse assim, o pão é de quem? Dos filhos. Não pode pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Escuta, é interessante notar que quem tem direito na bênção são aqueles que obedecem a Deus. É direito, é alcançar. Jesus não pode, escuta, encolher a mão para quem cumpriu e fez a sua parte. Deus é fiel. Agora presta atenção.
Para entender, vou encerrar aqui, porque o nosso tempo é bem curtinho. Escuta, olha, a profecia de Deus, sim, ele trabalha com onisciência e onipotência. Escuta, até aqui que você pega o calvinista que diz que não tem livre-arbítrio. Presta atenção nisso. A profecia de Deus é feita assim. Tem profecia de Deus que é com a onisciência que ele está usando. E tem profecia que ele está falando usando a onipotência. É assim. Deus profetiza as coisas que ele vai fazer. Seu poder, dizendo, eu sou poderoso, estou profetizando para você que eu vou fazer. Seja ela, escuta, condicional ou incondicional. Ele está falando que vai usar o poder. E tem profecias de Deus que apenas ele está vendo o futuro. Ele está revelando o que vai acontecer. O fato de ter profecias que Deus viu, o que vai acontecer, não quer dizer que ele está por trás daquilo, fazendo aquilo. Não está. Você vai ouvir dizer aqui, Deus preparou Judas para trair Jesus. Que Judas foi Deus que escolheu ele, separou ele para isso e aquilo, e quer justificar mil coisas. Mas quando você lê, você entende que Deus tem a capacidade de ver o futuro, e Deus viu a vinda do seu filho, ele mandando seu filho, escolhendo 12, e entre os 12 um traidor, que o trairia, um ganancioso, um desonesto, um ladrão, um infiel. Deus apenas vê o futuro. E como ele viu o futuro, os profetas descreveram, tanto no Salmo 49, versículo 11, versículo 15, está escrito sobre ele, Judas, né? E quanto também Malaquias também escreveu acerca das 30 moedas. Quando ele está escrevendo ali, dizendo, ele está vendo o que ia acontecer. Então, tem profecias que Deus viu o que vai acontecer. Ele não tem nada com aquilo. Você quer ver uma profecia de Jesus que ele não tem nada a ver com aquilo? Quer ver? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Isso é uma profecia para os nossos dias, estamos cumprindo hoje. Jesus não tem nada a ver com isso. Ele viu que o pecado ia multiplicar, que ele fala assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. O homem se envolvia só em comer, beber, casar, distrair com sua vida, e presta atenção, e o pecado multiplicou, que subiu as narinas de Deus, ele profetizou, escuta, ele não está dizendo assim, olha, eu vou fazer o homem pecar, não tem nada a ver com Deus, ele viu no futuro, os homens pecando, é a capacidade da onisciência de Deus, e ao ele ver o perigo, ele avisa, muitas vezes ele vê um futuro seu, dentro da igreja, e pode usar um profeta, para evitar uma catástrofe, dizendo para você, vigia, põe-te na posição, olha o que faz e o que fala, veja os companheiros que anda, as amizades que tem, veja a sua conduta. Deus está vendo um futuro catastrófico, Deus está vendo algo ruim na sua vida, não que ele está preparando coisa ruim, porque Deus quando prepara coisa para seu povo, pode dar glória, porque é coisa boa, é coisas grandes, é coisas maravilhosas. Deus não prepara mal para ninguém. Até escuta, profecias escatológicas, a gente tem que separar aquilo que Deus vai fazer e aquilo que Deus viu que vai acontecer. O anticristo não é Jesus que vai levantar, não é Deus que vai levantar. Deus viu que logo após arrebatar sua igreja, escuta isso aqui, levantará um anticristo, um governo, o governo do mal. O Deus já viu com antecedência, ali não tem o mover de Deus, Deus trabalhando, escuta, para levantar um anticristo para governar, não, seria injustiça da sua parte. Pelo contrário, ele levantará, Jesus virá e destruirá ele com o sopro da sua boca. Tem coisa na escatologia que a gente tem que ter um pouco de conhecimento. O que é que Deus vai fazer? Eu vou falar o que é que Deus vai fazer. Deus vai fazer, sabe o quê? Juntar todos os homens em um tribunal chamado trono branco e vai julgar todos os ímpios. Mas antes disso, ele vai tirar seu povo arrebatando a igreja do Senhor, ressuscitando os seus que estão mortos para estar na glória. Isso aí é ele que vai fazer. Depois que isso acontecer, que ele ressuscitar os mortos salvos, arrebatar a sua igreja e os que ficaram aqui, aí ele viu, após isso, na terra surgirá um governo, escuta, os homens envolvidos com o espírito satânico, com a força do mal, surgirá o governo do anticristo, e isso não tem nada a ver com obra de Deus. Essa profecia não é Deus que vai fazer.
Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite. Nós temos um salmo. Joga o Salmo 28 para mim, 128. Nós temos um salmo. Ele é lindo. Todo mundo gosta. Eu não sei quando, eu não lembro assim, de menino, quando foi que eu li a primeira vez. Menino, não estou falando de jovem, não. Criança que eu li esse salmo. É muito tempo, que é coisa que a gente vai estudando assim, muito tempo. E esse salmo, como mais você estuda ele, você diz assim, quantas promessas para uma família. E Deus vela pela sua palavra. O que está escrito ali, Deus quer honrar na minha família e na sua família. Isso é uma profecia viva para nós hoje. Mas se você prestar atenção, o versículo 1 é o mais importante de todos. Os outros não têm valor nenhum se o versículo 1 não foi entendido, compreendido e observado. Porque Deus não está prometendo para toda a família. Deus não está prometendo para todo pastor. Deus não está prometendo para todos os crentes. Deus está prometendo bem-aventurado o quê? Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse é o segredo desse versículo, desse salmo. Quando você lê esse salmo, você entende que Deus está falando assim, olha, vai ser feliz. Aí ele vai falar que felicidade é, o que é que Deus, qual o compromisso que Deus tem para falar que ele vai ser feliz. Aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Não dá tempo para a gente falar aqui dos caminhos do Senhor. Mas todo mundo aqui sabe, não é isso? Que não adianta nós queremos andar nos nossos próprios caminhos, porque nós temos o nosso caminho, e às vezes nós queremos trilhar sobre ele. A primeira coisa que a gente abre mão quando aceita Jesus é agora, não andarei pelos caminhos de outrora que eu andava, agora eu vou trilhar os caminhos do Senhor. Não é isso? Então, na palavra que eu quero deixar para vocês hoje é essa. Família nenhuma pode ser abençoada. Eu poderia profetizar 1000 coisas boas para você, palavras lindas para vocês aqui, vocês saírem contentes, mas não seria tão poderosa quanto você pode aprender, porque a palavra de Deus tem que ser aprendida, o evangelho tem que ser aprendido, tem que aprender para colocar em prática. As palavras da Bíblia, elas são condicionais. Quando se refere-se, quem sabe, promessa individual, promessa para a família, promessa para a nação, promessa universais. Então, são vários tipos de promessa. Elas se dividem em duas. Algumas, Deus diz que vai fazer, ninguém vai impedir ele fazer. Mas tem outras que é condicional à sua participação. Você tem que olhar o que Deus exigiu. No Salmo 128, vamos ficar de pé? No Salmo 128 está escrito assim, ó, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus... Pronto, aí a condição, aí ele fala o que ele tem, qual o propósito dele para nós. Ele diz assim, olha o que eu vou fazer, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e tirá... Olha que promessa maravilhosa, a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua, os teus filhos como planta de oliveira, a roda da tua... Eis que assim será abençoado o homem. Repete as condições. Quando você está com Jesus e diga amém. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos. Ele é Deus. E quando você fecha os seus olhos, Ele prescuta seu coração. Ele vê sua necessidade. Ele tem planos e projetos maravilhosos para você. São condicionais? São. Tem condição? Tem. O que é que Ele quer de você? Foi o que Ele disse no Deuteronômio. O que é que Ele quer de nós? O que é que Ele quer de Israel? O que é que Ele quer da igreja? Que o tema e o sirva. É só o que Ele quer. Ele quer o seu temor e quer ter você como serva. Ele quer olhar para você e dizer aquilo que você quer ouvir, aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem buscado. Talvez não veio ainda, porque você não está preparado, porque Ele está trabalhando o seu coração, as condições, preparando o terreno, a circunstância para isso acontecer. Só tem um detalhe, as suas orações não ficam sem resposta. Ele tem o seu tempo. Pode ser que agora ele está em silêncio, mas o silêncio de Deus também é resposta. Certo é que enquanto ele fica em silêncio, ele providencia outras coisas que você nem sabe que precisa, e ele está te dando e você não vê.
Você está envolvido tanto com uma causa só, que tem outras causas que você não sabe. E Ele está providenciando nas outras causas, que passa longe da sua mente, mas Ele está trabalhando a seu favor. O silêncio dele tem a ver com o seu trabalhar. Enquanto esperamos, o Senhor trabalha a favor daquele que espera. Diz a palavra de Deus. E nesta noite, como a sua família está aqui, representada por você ou por alguém, eu quero dizer, Deus está trabalhando pela tua família. Talvez Deus está esperando você encaixar nas condições que Ele fala. Você presta atenção que Ele tem uma condição para abençoar você. Ele não quer mais do que Ele pediu. Não adianta fazer voto ou prometer além do que Ele pediu. Faça só o que Ele quer. Cumpra-se as condições de Deus, porque a mão dele já está sobre a sua casa. O Espírito do Senhor já passeia sobre você, já prescuta seu coração. Se você pudesse ter visão espiritual para ver a mão poderosa de Deus sobre a sua casa. Se você pudesse ver os livramentos que Deus já deu. Se você pudesse ver a peleja que algum anjo teve para que a destruição não chegasse na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos. Se você pudesse ver o mover da batalha espiritual que teve nos ares, quando os demônios veio para destruir o que era da sua vida. E Deus disse, não deixe, não permita tocar. Você não viu, você está com a luta por uma causa, mas já teve guerra a seu favor. Você só está de pé aqui porque Deus já pelejou por ti. Anjo deixou o céu, desceu na terra para fazer algo a seu favor. Se você não sabe, eu vou falar bem alto para você ouvir. Você é um milagre. Você é um milagre. A sua casa é um milagre. Por mais que você louva, você reconheça, ainda é pouco. Um dia Deus vai abrir seus olhos e você vai compreender o quanto Ele fez. E a notícia boa é: a mão dele não está encolhida para te abençoar. Continua estendida sobre a tua casa. Eu quero que você convide o Espírito Santo hoje. Pega esse microfone de quem manda, Daniela. Escuta, eu quero que você continue o Espírito Santo. Você já orou tanto e sua oração está lá em cima, diante de Deus, numa taça para ser derramada em cima do altar nas brasas. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 3, capítulo 8, versículo 5. Escuta, você vai orar comigo. Fecha seus olhos. Espírito Santo, ora por mim. Espírito Santo, só o Senhor pode interceder a oração que eu preciso fazer, porque eu não consigo. Só o Espírito Santo. Feche seus olhos, não assiste nada não. É você e Deus, é uma batalha espiritual, aonde a sua alma vai se elevar até Deus. Espírito Santo, ore por mim. Aleluia. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Ajude nas
das minhas fraquezas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles Só quem aceita as condições de Deus. Espírito Só quem aceita as condições de Deus. Vem renovar seu compromisso com Deus hoje. Vem renovar a campanha da sua casa, aceitando as condições de Deus. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só quem aceita as condições de Deus. Renovar sua campanha pela sua casa e sua família. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, olha quantas pessoas aceitam as suas condições, Senhor. ore por mim. Olha quantas pessoas querem renovar por a sua casa.